Se você está cansada de estar cansada, esse vídeo é para você. Eu sou Fernanda Zequinato, sou psicóloga e essa é uma queixa que tem sido muito recorrente no consultório. E eu tenho trabalhado muito com os pacientes, em cursos e palestras que eu dou, que a gente precisa começar a olhar um pouquinho de onde vem essa exaustão. Porque a gente tem 5 tipos de exaustão que a gente pode viver. E como nós estamos num mundo muito acelerado, em que as informações chegam de vários lugares ao mesmo tempo, e o nosso cérebro precisa de tempo para processar tudo isso, e desde a pandemia a gente vem nesse aceleramento de trabalho em casa, leva para casa, faz online, e a gente acabou na época da pandemia, eu acabei brincando que aqui em casa virou escola, virou escritório, virou hospital e por fim estava virando um grande hospício. E essa brincadeira ficou aqui, e eu levo isso para a gente brincar nos treinamentos, nos cursos que eu dou e também com os pacientes, porque a gente precisa separar, a gente agrupou tudo num lugar só. E aí a gente está ficando cansado. Fora isso, tem uma demanda excessiva que a gente vê de seja 1% melhor, acorde às 5, tome banho gelado, sobe para cima, desce para baixo, faz pirueta, é um monte de coisa que eu fico aqui falando desse jeito para trazer um pouco de leveza, porque a gente realmente vai ficando cansada, exausta. E uma frase que eu ouvi esses dias de uma amiga me deu ideia para fazer esse vídeo. Fer, eu tô cansada de estar cansada. E a gente tá nesse loop e tem sido comum também, não só no consultório, mas em conversas com outras pessoas que eu conheço, amigas próximas, que a gente tá com uma demanda muito grande. E aí eu quero falar para você dos 5 tipos de cansaço, para você começar a prestar atenção e identificar de onde está vindo para poder agir nele. O primeiro tipo é o cansaço físico. É aquele cansaço de quem acorda, faz uma atividade física, que ó, dá uma corrida, caminha, vai para academia, ou mesmo cuida da casa, cuida das crianças, prepara para ir para a escola, ajuda a fazer uma tarefa, dá um jeito na casa, mesmo que tenha alguém que colabore, que faça um trabalho junto com você, essa parte de administrar a casa também traz esse cansaço físico. Você pega ônibus para ir para o trabalho, condução, ou está num trânsito, ou vai de bike, que é muito comum onde eu moro, o pessoal ir trabalhar de bike, isso cansa fisicamente mesmo, sem um motivo além disso, aparentemente falando. E aí, esse cansaço você deita, dorme, toma um banho, relaxa, e aí a gente consegue no outro dia acordar descansado para isso. O segundo tipo de cansaço é o mental, e ele tem aparecido muito, ele é um gatilho disparador para crises de ansiedade, para processos depressivos, para burnout, para até crises de pânico, porque você fica muito aqui criando histórias, preocupado com o boleto que tem que pagar, com como eu vou lidar com o meu filho quando chegar da escola, que tem uma tarefa para fazer, eu não sei como eu vou cuidar disso. São muitas demandas que o cérebro, o cognitivo, começa a tentar colocar tudo em caixinhas para organizar e tem uma demanda muito grande. E às vezes isso acontece até por determinados tipos de personalidade, são pessoas mais amáveis, mais disponíveis e acabam pegando problemas que não são delas para resolver. Outras personalidades que tendem a ser mais controladoras, mais centralizadoras, acabam puxando também para ela uma responsabilidade que não é dela. O terceiro tipo é o cansaço laboral. É aquele cansaço que é quem está trabalhando todo dia, tem um ambiente de trabalho, ali está pessoas diferentes, de formas diferentes de agir, tem a preocupação com a entrega do resultado, tem regras, tem atribuições específicas e às vezes você está num ambiente de trabalho adoecido, comunicação não flui, chefia, né, os chefes são abusivos, colegas também, que não dá a famosa rádio peão, o lugar que você está, você não tem os recursos necessários e isso vai te trazendo uma exaustão com essa demanda, com esse ambiente insalubre, com essa dificuldade de se comunicar, que está relacionado com o mental e com o outro cansaço que eu vou falar já já. E você acaba se esgotando e pode chegar a um burnout por causa do trabalho.
O quarto que eu quero trazer para vocês é o cansaço emocional. E esse é o que eu recebo com muita frequência, que é tristeza, sentimento de incapacidade, eu não consigo o que eu quero, eu sou uma fraude, eu estou desistindo dos meus projetos, eu estou perdendo a vontade de realizar as coisas, e tudo isso são sintomas de possíveis transtornos, possíveis é, quadros psicopatológicos que a gente avalia para ajudar a pessoa a se cuidar. E por fim, eu trago um outro que também aparece muito no consultório, que é a exaustão relacional. A gente está num momento de muita informação, de sobrecarga. Antigamente a gente vivia entre os vizinhos, parentes próximos, viajava para visitar uma pessoa, a nossa rede de contato e de informações, ele era mais restrito. Com a internet eu acho ela maravilhosa, estudo muito, artigos que eu estudo, conteúdo que eu pesquiso, tudo. Se não fosse a internet, talvez onde eu moro hoje eu estaria alienada, porque é uma cidade pequena, uma cidade praiana, mas eu consigo acompanhar de perto e estar sempre atualizada. Mas isso, toda essa informação que a internet traz, toda essa proximidade virtual, que você tem lá 1.000 amigos, 2.000 amigos, a gente não consegue se conectar com todo mundo. E a gente precisa, o ser humano é um ser gregário, ele vive em comunidades, ele vive no coletivo, na troca, na reciprocidade. E quando os relacionamentos começam a falhar, porque também temos vários rearranjos, a gente tem uma sobrecarga e uma exaustão relacional. Às vezes você tem muita gente em volta e se sente completamente perdida, sozinha na multidão. E aí você olha, tem amiga, tem filho, tem parceiro, mas eu estou aqui, não tenho ninguém por mim. Uma queixa que eu tenho percebido, né, uma observação que eu tenho feito, e é até reclamação, né, que vem em conversas ou até em consultório, em palestras aparece bastante, Fer, eu sinto que eu sirvo só para resolver o problema. As pessoas não me chamam mais para tomar um café, elas não me chamam mais para sair, agora quando tem um problema, já corre para mim. E aí, claro que isso tem várias camadas e a gente precisa analisar, avaliar e cuidar, mas esses 3 tipos, esses 5 tipos de exaustão que eu estou trazendo para você, ela vai fazendo com que a gente se torne ansioso, fique irritada, cansada, exausta e vai perdendo o que eu chamo de vício, de brilho, de vontade de realizar, de energia, de pulsão de vida para fazer as coisas acontecerem. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente consegue pôr energia para realizar. Quando vem essa exaustão, a bateria está fraquinha, está acabando. E aí você me pergunta, Fer, já entendi tudo isso, me identifiquei cansaço em 1, 2, até em 5 dessas áreas, mas como que eu faço para cuidar disso? O que que eu posso fazer para alcançar o meu descanso merecido? Primeiro, vai ser importante você fazer eu chamo de inventário, pegar área por área e ver o que que realmente tem me cansado nessa área, no trabalho, no cansaço físico. Ah, é porque eu cuido de casa, eu levo criança para a escola, eu busco, eu faço minha atividade física. A minha vida tem um movimento bem cansativo, fisicamente falando. Tem alguma coisa dessa que eu posso mudar? Eu posso fazer alguma coisa para diminuir a sobrecarga física? Eu posso chamar alguém para me ajudar a fazer um serviço doméstico? Eu posso delegar alguma atividade? E aí a gente começa a ver o nosso gargalo. Quem às vezes se sente muito sobrecarregado tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de sustentar um limite claro e aí vai se sentindo sobrecarregado mesmo. Pega isso e faz em cada área. Qual é a minha exaustão mental? Com que eu tenho ocupado a minha mente? Ah, eu fico preocupado com o futuro, eu fico preocupado com o que que eu vou fazer para almoçar, para jantar, eu fico preocupado com o boleto que eu tenho que pagar. E aí separa o que é seu e o que é do outro aí. Aí você já vai começar a tirar fora algumas coisas. O terceiro aí do cansaço laboral,
O que acontece no seu trabalho? Como está o seu trabalho? O ambiente é propício? Você tem os recursos que você precisa para trabalhar? Tem uma comunicação clara? Você colabora também? Porque muitas vezes a gente coloca isso lá fora, mas a gente precisa olhar e falar qual é a minha contribuição nisso tudo? Qual é a minha parte? Todo o relacionamento, né? E aqui o trabalho e o laboral e o relacional tem outras pessoas envolvidas, todo relacionamento é 50% responsabilidade de cada um. 100% dos seus 50% é responsabilidade sua. Então você vai precisar olhar e cuidar disso. Então, quando você olhar no laboral, o meu ambiente é legal, eu consigo. Não, Fê, realmente está uma droga, só que eu não posso sair agora. Então, o que você pode fazer para melhorar esse ambiente? Qual são eu falo dos mínimos movimentos viáveis. Não precisa ser nada grandioso para conseguir. Você não precisa melhorar 1% por dia, não precisa tomar banho gelado. Você precisa respeitar quem você é. Faz sentido para você? Faz. Então, o que eu posso fazer hoje? Qual é o mínimo movimento viável? Enquanto eu procuro um trabalho, enquanto eu procuro outra atividade, qual é o meu mínimo movimento viável? E algumas vezes vai entrar em choque, porque você já está cansada fisicamente, mas aqui no seu mínimo movimento viável, talvez você vai empreender e aí eu vou ter que trabalhar no CLT o dia todo e à noite fazer o meu negócio funcionar. E aí isso vai trazer uma sobrecarga física, pode trazer uma sobrecarga mental, e aí quem vai estar com você? Quem vai ser essa pessoa que vai ser o suporte? Precisa olhar para cada um desses detalhes, senão você vai ficar rodando em looping e não vai saber o que você precisa olhar e cuidar, né? E o último que eu trago, e tem bastante, o último não, o emocional ainda, não falei do emocional. O emocional você vai fazer a lista do que está te pesando emocionalmente. Eu estou carregando, eu estou sendo o lixo emocional das pessoas, todo mundo chega e descarrega e a hora que eu preciso falar ninguém me escuta. Esse aqui eu sempre recomendo o caderninho. Anota, usa a escrita de autodescoberta para você se conhecer, para você colocar para fora. Eu falo também, um mínimo movimento viável muito bacana é escrever uma carta para você, escrever talvez como se fosse aquela pessoa que você queria que te desse atenção, escreve como se fosse ela falando para você tudo que você queria ouvir dela. E aqui tem uma pegadinha. Você se trata, você se cuida como você gostaria de ser tratada e cuidada. Você se dá aquele mimo de verdade, não é esse mimo de sair passando aí no crédito e depois ficar lá com o mental doido porque tem que pagar boleto, não. É o que eu preciso de verdade. Tem muitas pessoas que ficam muito tempo dentro de casa, principalmente nessa era que a gente tem o home office, que não vê outras pessoas, que não recebe um abraço. Eu brinco muito com os meus pacientes, ó, tapinha no ombro, se afaga, se faz um carinho, alguma coisa para você mesma ter esse cuidado emocional com você. Aprenda a dizer não. Comece falando para o rapaz que entrega o panfleto para você. Eu sei que ele está fazendo trabalho, eu sei que a gente fica ali consternada, né, com o trabalho e que ele tem um número de papéis para entregar, mas depois você vai pegar e vai jogar no lixo. Então, obrigada, eu não quero. Se for alguma coisa que seja do seu interesse, alguma coisa que você queira ver, você pegue. Mas se não, primeiro exercício para você começar a trabalhar esse seu emocional e falar não, colocar um limite claro e sustentar. Recusa um papelzinho de alguém. Recusa um panfleto que alguém queira te entregar. E por fim, como eu estava falando, um que tem aparecido muito no consultório, em vários níveis, é o relacional, e ele está em todos os outros, né? No trabalho, atinge o meu emocional, muitas vezes tem até a questão física, porque infelizmente alguns chegam à violência física. Então, esse é um ponto que a gente precisa cuidar. E eu só consigo cuidar lá fora quando eu cuido aqui dentro. Por isso que eu te pergunto, como você tem se relacionado com você? Muitas vezes nós somos a pessoa que nos maltrata, somos a pessoa que não se ouve e a gente quer cobrar isso do outro.
a gente coloca um limite e não sustenta. As relações, elas precisam de cuidado, porque são universos diferentes que se encontram. Faz o inventário de como está o seu relacionamento primeiro com você. Como você conversa com você, como você coloca limite para você. Muitas vezes a gente desenvolve ideias, projetos, ou até, eu quero fazer uma viagem no fim do ano, vou guardar X reais por mês. E a gente não cumpre combinados que a gente faz com a gente e a gente exige isso do outro. Então, como você tem se relacionado com você, faz esse inventário e depois como tem sido as suas relações com amigos, com quem tem filhos, com os filhos, com parceiros ou parceiras, no trabalho. Aí também tem desníveis, às vezes você consegue relacionar quando você está num ambiente mais horizontalizado, né, em que as relações são mais de igual para igual. Aí eu até me sinto bem, Fê, mas quando eu estou em nível hierárquico, o chefe fala alguma coisa, eu nem consigo argumentar. Aí a gente precisa olhar e cuidar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue aqui o canal. Eu vou trazer outras informações sobre esses 5 pontos e exercícios de mínimos movimentos viáveis. É assim que eu tenho vivido a minha vida, é assim que eu tenho realizado meus projetos. Ainda tenho muitos que eu quero realizar, outros estão tão longe lá no horizonte, como diz o poeta, ele está lá no horizonte, mas eu continuo caminhando. Mesmo pensando que ele pode ficar lá no horizonte, eu nunca, talvez nessa existência, não vá alcançá-lo. Mas enquanto eu caminho para buscá-lo, eu estou caminhando, eu estou vendo o cenário, eu estou vendo outras possibilidades que estão passando perto de mim e que me trazem realização também. Então, comenta aqui para mim se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo faz sentido para você e me fala um mínimo movimento viável que você vai fazer hoje para transformar a sua vida melhor e sair desse cansaço. A gente precisa começar a se livrar das tralhas que não são nossas, e se for para ter cansaço, que seja o cansaço depois de terminar aquela corrida que você quis tanto fazer, que seja para descansar depois de um jet lag, de uma viagem que você fez, que seja porque você está cuidando do seu filho, que você tanto esperou e agora ele demanda um pouco mais de você, e que os passos sejam mínimos, movimentos viáveis e constantes para você se realizar. Aquele beijo, não esquece. Já segue, compartilha e deixa aqui nos comentários o seu mínimo movimento viável de hoje. Tchau, tchau.